Bem, pessoal, então voltamos para. Deixa eu só ver se eu pus para gravar. Já pus para gravar. Bem, então voltamos para a segunda parte da nossa aula. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, mesmo que à distância. Como eu já tinha falado, eu não vejo a hora dessa pandemia e a gente voltar com o sistema OnLeaf, e eu quero ver quando for possível, né? Quando a gente voltar para o sistema OnLeaf, eu quero ver a maioria de vocês na sala de aula. Lembrando que a partir da metade do semestre, né? Então você imagina que no final de abril até o final do semestre, né, a gente não vai ter mais aulas teóricas, a gente vai ter só aulas práticas de laboratório, né? Aí a gente vai ter uma interação maior e a gente vai fazer alguns experimentos, né? Bem, então voltando à nossa aula, né? As principais fontes de deposição ácida são as emissões de usinas, produtoras de energia elétrica à base de queima de carvão, e óleo, e as emissões dos automóveis, né? Como a gente já tinha falado anteriormente, né? Porque os óxidos de nitrogênio eles viram ácido nítrico, e os óxidos de enxofre acabam virando ácido sulfúrico. A gente tem um fenômeno que chama drenagem ácida de Minas. O que você pensa quando eu falo em drenagem ácida de Minas, né? Nesse curso, a gente vai ver a determinação de acidez, né? Vocês vão determinar a acidez, né? Então, vocês pensam o seguinte, que existem ácidos fracos e ácidos fortes. Você imagina que um ácido fraco se dissocia parcialmente em água para dar H+, e a sua respectiva base conjugada. Então, um exemplo de ácido fraco é o ácido acético, né? Você pega... Por que você tempera a salada com vinagre e não com ácido clorídrico, com ácido muriático? Você imagina que o ácido clorídrico ele vai estar totalmente dissociado em H+ e cloreto, né? E o ácido acético, apenas 0,5% dele vai estar dissociado na forma de H+ e acetato, né? Então não confundam pH com acidez. Você imagina que se você tem uma solução 1 mol por litro de ácido acético e uma solução 1 mol por litro de ácido clorídrico, as duas soluções têm a mesma acidez. O que isso quer dizer? As duas soluções têm a mesma concentração de ácido. No entanto, o pH dessas soluções vai ser diferente, porque um ácido é fraco e o outro ácido é forte. Então, se você tem soluções de ácido acético e ácido clorídrico de concentração, por exemplo, 0,1 mol por litro, a solução de ácido acético vai ter um pH próximo de 3, e a solução de ácido clorídrico vai ter um pH próximo de 1. Né? Ou seja, 100 vezes mais ácida a solução de ácido clorídrico do que a solução de ácido acético. Tá? Então você imagina que nesse fenômeno de hidrólise ácida de Minas, né, você forma basicamente o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, se dissocia 100% em meio aquoso, e ele torna o pH da água demasiadamente ácido para que exista vida nessa água. Né? Então, por exemplo, a gente tem rios nos Estados Unidos que eles passam por minas de carvão abandonada. Aí lá, essa água sofre fenômeno de hidrólise ácida, e essa água se torna extremamente ácida e não tem vida no rio, né, da mina de carvão até um determinado trecho do rio. Só que desse trecho para frente tem uma fábrica de papelão, que joga resíduos no lago, que são básicos. Então, essas bases da indústria de papelão acabam neutralizando o ácido que vem da mina. Aí, desse ponto em diante, da mina de papelão para frente, já tem peixe no rio, porque o pH suporta a vida, não é um pH tão ácido. Aqui no Brasil, a gente tem um exemplo clássico de hidrólise ácida de Minas, que é aquela mina de Forquilim. O que acontece? Quando você tem mineração, né, especialmente mineração de carvão, está muito presente nos minerais o sulfeto de ferro, né, vários tipos de sulfeto. Né? Eu não vivo falando para vocês que o carvão é rico em nitrogênio.
que é rico em enxofre, perdão, o carvão é rico em enxofre. Você imagina que esses sulfetos e disulfetos presentes nos rejeitos dos minérios, né, eles acabam sofrendo a ação de micro-organismos, ou simplesmente simplesmente eles são oxidados na presença de cátions metálicos a ácido sulfúrico, tá? Então, o que acontece? Essas minas, quando elas são inundadas, elas acabam tornando o pH da água extremamente ácido. Então, a gente fala que drenagem ácida de minas. O ácido liberado a partir de certos tipos de minas pode causar aumentos locais da acidez dos solos, córregos e rios. A drenagem ácida de minas está associada principalmente à exploração de jazidas de carvão, que são ricas em disulfeto de ferro. Quando as fontes subterrâneas de carvão rico em piritas são extraídos, o carvão fica exposto à água e à atmosfera. A pirita reage com o oxigênio e a água, consequentemente, ácido é formado de acordo com essas reações. Então, aqui você tem um exemplo, né? Você tem o sulfeto de ferro, que você imagina que o oxigênio está dissolvido na água. Então, no caso, esse disulfeto de ferro, né, ele reage com o oxigênio dissolvido na água, né, e vai formar ácido sulfúrico. Né? Aqui você imagina que o ácido sulfúrico ele se dissocia 100% em água. Né? Então, ao invés de colocar aqui ácido sulfúrico, né, está colocando sulfato H+. Você imagina também que o próprio ferro 2, ele que está presente no mineral, ele pode ser oxidado pelo oxigênio, virando ferro 3 e liberando H+. Né? Esse é o fenômeno da hidrólise ácida de minas, né? Especialmente que está relacionado especialmente com a mineração de carvão. Depois vocês podem procurar no Google a mina de Forquilinhas, no Rio Grande do Sul. Né? A mina de carvão foi abandonada e ela sofreu o fenômeno de hidrólise ácida. Agora eu queria falar para vocês um pouco, né, do homem no centro do antropoceno. Né? Então você imagina que a natureza, mesmo sem a ação do homem, ela vai se mudando ao longo de alguns milhares ou milhões de anos. Mas você imagina que para o curso de um rio se desviar naturalmente, para que um oceano seque, para que um oceano se forme, isso daí são fenômenos que levam milhões de anos. Agora, o homem, em alguns segundos, ele muda radicalmente a paisagem ao seu redor. Né? Então, aqui é um exemplo. Né? A gente tem o Rio Colorado, ele é um dos principais rios nos Estados Unidos, e ao longo das últimas décadas, né, foram feitas diversas barragens nesse rio para fornecer água para a população que está cada vez maior e também para fornecer água para a agricultura. Né, o que mudou radicalmente a distribuição de água nesse rio. Né? Então, aqui nessa figura, a gente tem um exemplo da bacia do Rio Colorado. A área drenada dessa bacia é igual a mais de 1/12 da área de terra dos 48 estados mais baixos. Duas grandes reservas, né? O Lago Mead, através da barragem Hoover, e o Lago Powell, através da barragem Glen Canyon, armazenam cerca de 80% da água nessa bacia. Esse mapa mostra 6 das 14 barragens do rio. Esse daí também é um fenômeno. Você imagina que depois vocês procuram no Google Mar de Aral. Você imagina que o Mar de Aral ele é um mar de água doce que tem ali nas antigas repúblicas soviéticas. Aí, com o passar dos anos, o pessoal foi drenando essas águas para a agricultura. E como consequência, né, esse Mar de Aral ele foi tendo uma redução enorme, né? Ele foi tendo uma redução enorme no seu volume.
e o pouco da água que sobrou acabou sofrendo o fenômeno de salinização, né? Você imagina que toda água, mesmo doce, ela tem um pouco de sal, né? Eu falei que a água doce pode até ter 1 grama de sal por litro. Então você imagina que à medida que a água vai se tornando cada vez mais escassa, né, a concentração de sais vai aumentando, né, que também é o fenômeno de salinização das águas. Então, falando do Rio Colorado, né, durante os últimos 50 anos, esse rio que já teve seu fluxo livre tem sido domado por um sistema de encanamento gigantesco, composto de 14 grandes barragens, reservatórios e canais que ajudam a controlar as inundações e o fornecimento de água e eletricidade para agricultores, pecuaristas, indústrias e cidades. Sistemas de barragens e reservatórios fornecem água e eletricidade de usinas hidrelétricas, localizada nas principais barragens para cerca de 30 milhões de pessoas que vivem em 7 estados. Mais ou menos 1 a cada 10 pessoas dos Estados Unidos. A água do rio é usada para produzir aproximadamente 15% das lavouras e da pecuária, assim como fornece água para algumas das cidades mais secas e mais quentes do país. Se não fosse esse rio, Las Vegas e Nevada seriam áreas desertas, quase inabitadas. San Diego, Los Angeles e Califórnia não poderiam dar suporte à sua população atual. E o Imperial Valley, na Califórnia, onde cresce a maior parte dos vegetais do país, seria composto basicamente por cactos e mesquite, né? Então aqui a gente tem o exemplo uma foto da barragem Glen Canyon, que cruza o Rio Colorado, que foi concluída em 1963. O Lago Powell, atrás dessa barragem, é a segunda maior reserva dos Estados Unidos, né? Então você imagina que o homem atua fortemente, né? O homem atua fortemente na alteração do meio ambiente, né? E, por exemplo, se há regiões que não seriam tão propícias para serem habitadas, né, com climas quase que desérticos, o homem conseguiu desviar o curso dos rios, fazer as barragens para poder plantar e sustentar uma população cada vez maior. Então vem a pergunta: no futuro teremos água utilizável o suficiente, né? Atualmente usamos a água doce disponível de forma insustentável, pois desperdiçamos, poluímos e subvalorizamos esse recurso natural insubstituível, né? A visão do homem antigamente era assim, era do lixo, né? Depois a gente vai ver a gestão de resíduos sólidos, né? Ou simplesmente o tratamento do lixo, né? Você imagina que a visão que o homem tinha anteriormente, né, do tratamento do lixo era simplesmente dispersar e jogar fora, né? Então tá, vamos jogar tudo na água, vamos jogar tudo no rio, dispersa a sujeira e o próprio rio já se encarrega de levar tudo embora. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, né, quando eu vim para cá em 2015, ele estava passando por vários problemas de abastecimento de água. Você imagina que o estado de São Paulo ele tem recursos hídricos tem muitos recursos hídricos, né? O que levou a que os jesuítas ocupassem esse espaço lá no passado, né? Você imagina que na época a população era muito menor. O que o pessoal teve como ideia, né? Vamos aproveitar, né, esses rios todos, vamos jogar o esgoto, o lixo aqui, que o próprio rio já leva a nossa sujeira embora. A população aumentou, teve mais demanda por água e você tem todos os rios poluídos, né? O exemplo do Tietê, que corta a cidade de São Paulo. Também outro exemplo, né, de como que o homem sempre se fixou, né, às margens de rios e de lagos, né? Hoje, em cada 6 habitantes do planeta, não tem acesso adequado à água limpa. E essa situação certamente vai ficar pior. Como podemos aumentar o suprimento de água doce?
Tá, então como que vocês acham que pode aumentar o suprimento de água doce que a gente tem? Em algumas áreas, a água subterrânea, usada para abastecer cidades e produzir alimentos, está sendo bombeada de aquíferos mais rápido do que ela se renova por precipitação. Usar barragens, reservatórios e projetos de transferência de água para fornecer água às regiões áridas tem aumentado o suprimento de água doce em algumas áreas, mas atrapalhado os ecossistemas e deslocando pessoas. Podemos converter a água salgada do oceano em água doce, mas o custo é muito alto e resultaria em um grande volume de salmoura, que deve ser descartado sem prejudicar os ecossistemas aquáticos ou terrestres. Você imagina que tem regiões lá do Oriente Médio que eles fazem plantações através do processo de dessalinização da água do mar. Só que você imagina que não é um processo nada barato, né? Você tirar o sal da água do mar. E não daria para você irrigar as terras com a água do mar, né? Porque você ia tornar a concentração de sal nessas terras muito altas, né? Fazendo o solo ficar inapropriado para o cultivo de alimentos, né? Como podemos usar a água doce de forma mais sustentável? Para que possamos usar a água doce de forma mais sustentável, devemos cortar o desperdício de água, aumentar os preços da água, reduzir o crescimento populacional e proteger aquíferos, florestas e outros ecossistemas que armazenam e liberam água doce. Então, mais uma vez, eu entro com vocês naquela discussão. Você imagina que as florestas, né, ela não tem só aquele efeito de transformar o dióxido de carbono em oxigênio de volta, né? A floresta, ela tem toda uma interação com o ciclo da água, né? Quanto mais florestas que você tiver na sua região, né, mais estável vai ser esse ciclo das águas, né? Que a água evapora, vira chuva e retorna, né? Então, um jeito de você proteger as reservas de água doce que tem numa região é você proteger a vegetação. É claro que também você tem aquele fenômeno, né? Você desmata perto dos rios, né? Você acaba matando o rio num certo momento, né? Porque a vegetação tem uma influência muito grande, né, na manutenção do rio, no curso da água, né, no curso do rio. E também você tem que proteger os aquíferos, né? Lá em São Paulo, a gente tem um problema que você imagina que as áreas de mananciais, né, as áreas de mananciais e dos aquíferos deveriam ser áreas invioladas, mas devido à grande densidade demográfica da cidade de São Paulo, teve muita gente que ocupou essas áreas de mananciais. Aí você imagina que isso daí causa o quê? A poluição da água, né? Você imagina que muitas dessas comunidades que se estabeleceram ao longo dos aquíferos, né, eles não têm esgoto, então todos os dejectos, toda a sujeira, eles jogam nessas áreas de mananciais e nesses aquíferos que eles habitam, né? Então você imagina que você tem que ter uma política pública para proteger essas áreas, né? Em teoria ninguém poderia morar ali, mas ele já tem quase 1 milhão de pessoas em volta dessas áreas. Você tem que ter uma política pública que funcione. É claro que quanto menos população, menor a demanda, né? Então a gente tem sempre que evitar o crescimento populacional. Isso daí já vem sendo falado há muito tempo, né? Que a gente precisa evitar o crescimento populacional e aumentar o preço da água. Você imagina que quanto mais cara a água, menor o desperdício, né? Então, por exemplo, na minha cidade, esses prédios mais antigos, né, tem apartamento que só que o registro de água é o mesmo para o prédio todo. Então, assim, tinha muita gente que preferia esvaziar a piscina do que tratar a água da piscina, né? Porque eu esvazio a piscina e depois eu encho de novo, né? Porque eu divido a conta de água com todo o prédio, né? Então você imagina que
A minha região também, eu já falei que ela é muito quente e muito seca. Pô, direta tem gente lavando calçada, lavando tudo, desperdiçando um monte de água, né? Por que que o pessoal faz isso? Porque, apesar de tudo, a água ainda é muito barata, né? Então, você imagina que um preço barato leva ao desperdício, né? A pessoa vai preferir jogar fora a água da piscina, tratar a água da piscina, vai lavar, vai ficar 2 horas lavando o carro ali na calçada, né? Se bem que hoje o maior uso da água ele vem da agricultura e da pecuária, né? Então você imagina também que quanto menos pessoas, né, menor a demanda por alimentos e menor o uso da água, né? Eu estou estudando um dia de colocar para vocês o Cowspiration, né? Você imagina aí que a água que você gasta para gerar 200 gramas de carne é praticamente a água que uma pessoa gasta para beber durante um ano e tomar banho. Realmente o uso da água é excessivo na agricultura e na pecuária, especialmente na pecuária, né? Aí vai entrar aquela ideia, né, que a gente também tem que comer menos carne para proteger o nosso meio ambiente e a água doce que nos resta. Como podemos reduzir o risco de inundações? Para que possamos reduzir o risco de inundações, devemos proteger as áreas úmidas e a vegetação natural em bacias hidrográficas. Além disso, não devemos construir em áreas sujeitas a inundações frequentes. Então, eu falo que aqui a gente tem um exemplo muito bom disso aqui em Blumenau. Você imagina que a nossa região ela é muito rica em rios, né? Eu moro aqui perto do 10º Batalhão da Polícia Militar, só que perto da minha casa eu tô entre 2 ou 3 rios, né? Então, em teoria, né, essas áreas que estão perto de rio não deveriam ser construídas, né, embora elas tenham sido construídas. Eu vi uma palestra de direito ambiental em 2018 na FURB, né? A gente tem uma legislação específica que fala que a gente não poderia construir a menos de 100 metros dos rios, né? Então você imagina que, por exemplo, aqui em Blumenau a gente ia ter que tirar tudo, né? Toda a beira-rio até o shopping Neomart, a gente ia ter que arrancar tudo, né? Que ia estar nessa área. Então muitas vezes isso daí não foi respeitado, né? O exemplo também é de São Paulo, você imagina toda a marginal do rio Tietê, né? Ela não respeita a distância mínima, né? Que tem que ter de um rio até uma construção, até uma via pública, né? Então você imagina que lá no passado essas distâncias não foram respeitadas e agora isso não tem como ser mudado, né? Lá em São Paulo não tem como tirar a marginal do rio Tietê e aqui em Blumenau também não tem como tirar toda a beira-rio, né? Você imagina que aqui a gente tem uma outra coisa também, é que o pessoal, de uma certa forma, ele respeitou muito a vegetação, né? Então você imagina que todas essas áreas de mananciais, de vegetação que a gente tem, isso ajuda a absorver todas as chuvas, né? Então você imagina que numa área que não foi desmatada, né? Você imagina que é muito difícil você ter inundações. Aqui em Blumenau a gente teve algumas enchentes, tudo, né? Mas lá em São Paulo as inundações elas têm um caráter muito mais interessante, né? Você imagina que como não tem área de várzeas, né? Praticamente tudo foi asfaltado e cimentado, né? A absorção de água por um solo que está asfaltado e cimentado é muito baixa. Quando chega as épocas das chuvas, acontece assim, da água subir do nada e também em 5 minutos abaixar, né? Então você tá ali com o teu carrinho, de repente começa a chover, aí vem toda aquela água, cobre o teu carro, né? Você tem que sair correndo, né? Senão a água te leva. Ou às vezes a água vem forte, né? Ou às vezes a água vem forte, você fica preso dentro do carro tomando enchente, né?
E alguns minutos depois a chuva vai embora e a água baixa, né? Então isso aí também é ter uma consciência que tem a ver com o urbanismo, né? Você respeitar as áreas de várzea, de mananciais, né? As áreas verdes da cidade para você ter o escoamento das águas que vêm das chuvas. O acesso à água doce é uma questão de saúde global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, diariamente uma média de 3.900 crianças com menos de 5 anos de idade morrem por doenças infecciosas transmitidas pela água porque elas não têm acesso à água potável. Esse acesso também é uma questão econômica, porque a água é essencial para reduzir a pobreza e produzir alimentos e energia. Em países menos desenvolvidos, a escassez da água potável representa um problema para mulheres e crianças, que têm de buscar diariamente água doce em poços distantes e outras fontes para abastecer suas casas. A água também é uma questão de segurança nacional e global, em razão das tensões crescentes nas nações, e entre elas com relação ao acesso limitado a fontes de água doce que compartilham. Bem, é que eu falo, na nossa região aqui na América do Sul, a gente é muito privilegiado pela nossa geografia e a gente tem, apesar, né, de todos os apesares, né, da poluição dos rios que cortam as nossas principais regiões urbanas, a gente ainda tem muita água, né? Em regiões que já não são tão favorecidas geograficamente, né? Você imagina que as águas são muito importantes, né? A distribuição das águas é muito importante. Então, por exemplo, a gente teve lá no Oriente Médio, né? Israel travou uma guerra com a Síria, né, por causa das colinas de Golã, né, que eram muito ricas em água, né, são as guerras pelas águas. Você imagina que você já viu todos esses filmes que falam de Egito, né? Você imagina que a civilização egípcia, né, que surgiu ali 1000 anos antes de Cristo, ela foi toda construída às margens do Rio Nilo, né? Então, por exemplo, tem países como a Etiópia, né, que fica no território deles as nascentes do rio. Aí eles falam em fazer desvios nessa nascente do Rio Nilo para a agricultura, né? Então você imagina toda a tensão que isso gera, né? Porque dependendo de como eles fizerem as barragens na nascente do rio, isso daí vai afetar diretamente o quanto de água que vai chegar para o Egito, né? Você imagina que no passado não tinha muita coisa por lá, mas agora a população crescendo e a tecnologia chegando, eles já pensam em fazer grandes plantações por lá. Isso resulta na construção de barragens e no quanto de água que vai chegar para o Egito. Então você imagina que na África, né, toda a região do Oriente Médio, eles têm muitas tensões por causa do abastecimento de água. Aqui no Brasil, a gente teve recentemente a Copa do Mundo e a Olimpíada. Então, todos falaram, né? O Brasil é um país que tenta fazer coisas de primeiro mundo, né? Quer sediar a Copa, quer sediar a Olimpíada, mas uma grande parte de sua população não tem acesso ao abastecimento de água e esgoto, né? Vocês são profissionais de saúde, vocês sabem todos os efeitos que podem ter na vida do indivíduo ele ter doenças infecciosas, né, especialmente transmitidas por não ter um sistema de água, nem de tratamento de água, nem de tratamento de esgoto. Né? Então você imagina que todas essas doenças infecciosas que uma criança pode ter do 0 aos 5 anos, isso daí vai influenciar muito o desenvolvimento dessa pessoa, né? Tanto na infância quanto na vida adulta. Então você pensa que você dá acesso às pessoas a um sistema de água e de esgoto, isso daí também influencia no desenvolvimento dessas pessoas no futuro, né? Você imagina que doenças nessa idade
de 0 a 5 anos vai influenciar a saúde que ela vai ter depois, o desenvolvimento intelectual, né? E a capacidade desse indivíduo de sair da linha de pobreza mais tarde. Então aqui a gente tem uma visão, essa foto é de uma família na Índia, é basicamente o que acontece no Nordeste brasileiro, né? Vocês já viram esses filmes de Nordeste do pessoal indo com aquelas jarras enchendo o açude, né? Essa garota está carregando água para sua casa, localizada em uma área muito seca na Índia. De acordo com a ONU, cerca de 1 bilhão de pessoas, mais de 3 vezes a população dos Estados Unidos, não tem acesso à água limpa, onde vivem todos os dias. Meninas e mulheres em grupo gastam em média 3 horas coletando e transportando água de fontes distantes, onde, obviamente, né, essa água não tem um tratamento não é tratada, né? Depois a gente vai ver o tratamento da água, né? Você imagina que o tratamento da água vai eliminar que você pode transmitir, né? Tratamento da água com cloro, né? Ela vai matar praticamente todos os vírus e bactérias que tem na água, né? Por isso que eu falo que o tratamento da água é extremamente importante, a desinfecção da água. Como podemos lidar com a poluição da água? Para que possamos reduzir a poluição da água, devemos adotar mecanismos de prevenção, trabalhar com a natureza para tratar o esgoto, cortar os recursos de uso e desperdício, reduzir a pobreza e diminuir o crescimento populacional. Agora a gente pode falar do uso e da escassez da água. Com o crescimento da população humana em todo o mundo, a demanda por água tem aumentado tremendamente. Os lençóis freáticos estão se reduzindo em todos os continentes. E muitas regiões, incluindo parte dos Estados Unidos e do Brasil, estão enfrentando graves episódios de escassez de água. Em alguns países, a escassez de água ameaça a produção de alimentos e a poluição da água contribui para o problema, reduzindo a proporção de água que é potável. Existem 2 fontes de água utilizável: águas superficiais de lagos e rios e águas subterrâneas de poços perfurados em aquíferos. Atualmente, apenas as águas subterrâneas que se encontram até cerca de 1.000 metros de profundidade podem ser aproveitadas economicamente. Os estados localizados nas grandes planícies, região árida central dos Estados Unidos, dependem da água do extenso aquífero Ogala para irrigar mais de 4 milhões de hectares de terras agrícolas. Embora o aquífero seja enorme, a velocidade atual na qual a água está sendo retirada excede em muito a de recarga, que é extremamente lenta, pois os aquíferos localizam-se em uma região de baixa pluviosidade e estima-se que na presente velocidade de retirada, grande parte do aquífero Ogala pode ficar seca até 2035. Então, basicamente, isso que acontece, né? Lembra que eu falei anteriormente que a reposição, né, que o fluxo das águas subterrâneas é muito baixo, né? E quando você retira a água desses aquíferos, como a reposição é muito baixa, né, você tira mais água do que a água se repõe. Isso daí causa a depleção do aquífero, né? Você imagina que ele vai baixar, o volume total dele vai baixar com o tempo, né, à medida que ele fica vazio, né? Aqui é só uma figura do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles foram retirando a água do aquífero, ele secou, né? Então, o que aconteceu? Houve o desmoronamento de toda essa terra em volta dele, né? E é um dos fenômenos que a gente observa na cidade do México, né? Você vê que a cidade inteira está afundando à medida com que eles vão tirando a água do aquífero. Em termos mundiais,
70% da água retirada dos rios, lagos e aquíferos é usada na irrigação. Que eu falei mais uma vez, né? A maior parte da água que é gasta, ela é gasta na produção de alimentos. Nesse filme, o Cowspiration, né? O cara que faz o documentário, eu não tô dando já um spoiler para vocês do filme, né? Ele fala, pô, eu tentando assim, eu fecho a torneira quando eu escovo os dentes, eu tomo banho de 5 minutos, né? Eu deixo acumular um monte de roupa para lavar, eu nunca lavei meu carro, ponho ele na chuva. Isso daí eu venho fazendo há muito tempo também para não gastar para não gastar dinheiro, né? Quando chove eu ponho o carro na chuva, né? Enfim, ele conta toda essa história, né? E no final ele fala, poxa, mas para produzir 200 gramas de carne, isso daí gasta muito mais água do que se eu tivesse esbanjando, né? Para produzir 200 gramas de carne, se gasta mais água do que eu gasto num ano. Né? Aí você pensa, né? Quem gosta de carne, quanta água a gente não está gastando indiretamente, né? Aquele churrasquinho que a gente faz no final de semana, vai, sei lá, seus 2 quilos de carne. Imagina quanta água não foi gasta para produzir toda aquela carne, né? Dava para encher umas 10 piscinas olímpicas. Enfim, né? Em termos mundiais, 70% da água retirada dos rios, lagos e aquíferos é usada na irrigação. E 20% é utilizada pela indústria. Nos Estados Unidos, a indústria usa um percentual muito elevado, aproximadamente 60%. A irrigação consome 30%. E os usos domésticos e municipais representam cerca de 10% do restante do consumo. Os processos de refino de petróleo, siderurgia, fabricação de papel necessitam de bastante água. Todavia, o setor que mais consome água nos Estados Unidos é a indústria de energia elétrica, que utiliza enormes quantidades de águas para fins de resfriamento. Essa água é reciclada na usina de energia e depois reutilizada. Por outro lado, a água usada para irrigação, que representa 70% de todas as retiradas de água subterrânea, é consumida e precisa ser continuamente reposta. Mais uma vez, né, eu falo para vocês no Brasil que a grande vantagem da gente não utilizar termoelétricas, né, que não precisa de grandes volumes de água para resfriação, né, e também que não gera os dióxidos de enxofre, que o carvão é muito rico em enxofre. Todo combustível fóssil é rico em enxofre. Né? Lembra quando eu estava falando para vocês do pró-álcool? Né? Vocês cresceram ouvindo que a moda é combustíveis renováveis. Né? O etanol é um combustível renovável. Né? Se for pensar na grande quantidade de insumos, né, que se gasta para você fazer 1 litro de etanol, né? Você gasta diversos insumos não renováveis para produzir 1 litro de etanol. Né? E quando você queima etanol, você vai gerar dióxido de carbono e água da mesma maneira que quando você queima a gasolina. Né? A diferença é que os combustíveis fósseis são ricos em enxofre, né? Enquanto o etanol, né, os biocombustíveis, não têm enxofre. Né? Consumo diário médio per capita de água nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem um exemplo, né, esse quadro é baseado na realidade norte-americana, mas ele também poderia ser estendido à nossa realidade, né? Então você imagine que as descargas gastam muita água, né, 114 litros. Você imagina que um banho gasta muita água, lavar roupa, beber e cozinhar, lavar pratos e de usos diversos, né? Então você imagina que um norte-americano usa em torno de 341 litros de água por dia. Então aqui o exemplo, né, do que acontece quando a água é retirada em excesso de um aquífero, né? Você imagina que além dele secar, o volume dele vai diminuindo, né? Ou seja, é um recurso que nunca mais voltará a existir.
Gestão e conservação da água, transferência de água. A disponibilidade limitada de água em uma região muitas vezes pode ser aumentada por meio do desvio da água do rio para a área com escassez, ou pela construção de barragens ao longo dos rios para captar a água. Em grandes reservatórios, isso servirá à área necessitada. Esses empreendimentos, no entanto, são sempre controversos. Quando as barragens são construídas, terras agrícolas e habitats dos animais selvagens são perdidos, e os níveis de nutrientes caem na água do rio abaixo da represa. Pelo fato de ele ter sido submetido a 3 grandes barragens e a muitos desvios, o Rio Colorado, por exemplo, frequentemente se esgota antes de chegar ao oceano. Os desvios de transposições de rios muitas vezes implicam em debates polêmicos entre moradores de regiões vizinhas, que estão competindo pela mesma fonte de abastecimento de água. Disputas frequentes têm ocorrido sobre o uso do Rio Colorado, que fornece a água para 7 estados norte-americanos, e é a principal fonte de água para o Sudeste árido. Durante anos, a Califórnia pôde retirar mais do que sua cota permitia, porque os estados menos populosos não estavam utilizando integralmente suas cotas. Agora, como as suas populações têm crescido, os estados de Arizona e Nevada estão reivindicando a sua parte. Diante de uma redução em seu abastecimento de água, a Califórnia deve decidir a melhor forma de dividir o fornecimento entre as necessidades das cidades e da agricultura. No mundo todo, muitas nações que dependem do fluxo da água de outros países enfrentam problemas semelhantes, que em alguns casos podem levar a hostilidades. O Egito, que é totalmente dependente da água do Rio Nilo, está preocupado com os desvios que estão sendo planejados pela Etiópia, que controla as cabeceiras do rio. Na Turquia, as represas nos rios Tigres e Eufrates irão reduzir significativamente o fluxo de água que vai para a Síria e para o Iraque. A área do Oriente Médio depende essencialmente da água do Rio Jordão, e muitos acreditam que uma outra guerra na região poderia surgir, não devido a disputas pelo petróleo, mas sim pelo controle das águas. Água potável e águas residuárias. Na maioria das áreas urbanas de países desenvolvidos, as águas residuárias de casas, empresas e instalações industriais passam por uma rede de tubulações de esgoto e são conduzidas para a estação de tratamento de esgoto. Depois de tratada, essa água é lançada em rios e oceanos. A água pode ser conservada e dinheiro pode ser economizado. Se a água purificada de estações de tratamento for reciclada e fornecida a sistemas públicos de abastecimento de água, embora a ideia possa não ser atraente para muitas pessoas, tecnologicamente é possível obter água potável de qualidade a partir da água de efluentes de esgoto. Você também você imagina o seguinte, das construções inteligentes, né? Poxa, você imagina assim que no passado, né, especialmente nos Estados Unidos, você tinha aquela descarga, você dava a descarga e ia 20 litros de água potável, né? Poxa, não precisa tanta água para dar uma descarga, né? Então agora a construção vem com um sistema mais inteligente e gasta menos água na descarga. Você imagina que, você vai dar a descarga, você não precisa usar água potável, né? Um grande problema também, toda a água que chega na nossa casa é água potável. Você imagina que para certos usos você não precisaria ter uma água potável, né? Você imagina que, por exemplo, uma água que foi gasta no banho, ela pode ser utilizada para dar descarga, para você aguar o jardim, lavar o carro, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma construção inteligente que reusa a água, né? A água que saiu do banho pode ser que você utilizou no teu banho, ela pode ser utilizada na descarga, pode ser utilizada para regar o jardim. A água pode ser economizada em casa se os efluentes de pias e banheiros forem canalizados,
para um tanque de armazenamento e reutilizados para descargas em banheiros, lavagem de carros e outras atividades que não exigem água potável de qualidade. E aqui é só uma resolução que a gente tem no Brasil, que ela fala que uma água é doce se ela tiver no máximo meio grama de sal por litro de água, se ela tiver entre 5 e 30% de sal, né? Ou seja, desculpa, 0,5% e 30%, ou seja, meio grama ou 30 gramas de sal na água, né? Por litro de água, você imagina que você está falando de uma água salobra. E se você tiver mais que 30 gramas por litro de sal na água, você tem uma água salgada. Agora são 9 horas, 9 e 8. Então agora eu vou contar para vocês a história da crise da água em Flint. Até passou no Fantástico, né? Essa história da crise da água de Flint. Então, se for lembrar as aulas de química geral, né? Quais são as propriedades do chumbo? Você imagina que o chumbo, ele é conhecido até pelos antigos romanos, né? Há mais de 2.000 anos atrás. Você imagina que o chumbo, ele é um metal que tem um ponto de ebulição muito baixo, né? Então, você imagina que o chumbo fica líquido a baixas temperaturas, né? Ele é um metal que ele é bastante maleável e ele é bem resistente à corrosão. Só que ele tem um problema muito grave, que é o seguinte, ele vai se acumulando no organismo, né? Quando eu falo das propriedades dos elementos químicos, né? Eu vivo, quando eu dou aula de química geral, eu fico toda hora falando, olha, os metais da família 2A, que são os metais alcalinos terrosos, eles estão sempre presentes na natureza como cátions divalentes. Então você sempre vai ter magnésio 2+, cálcio 2+, estrôncio, bário 2+, né? Você imagina que o esqueleto humano, ele é constituído de cálcio, né? E se você for olhar lá na tabelinha periódica, o chumbo está na família 4A. Ou seja, ele tem 4 elétrons na camada mais externa dele. Ele pode perder 2 ou 4 elétrons e virar chumbo 2 ou chumbo 4. Só que você imagina que se ele perder 4 elétrons, ele vai ficar muito pequenininho. Então o chumbo 4, né, o chumbo não existe na natureza na forma de um cátion tretavalente, né? Quando o chumbo perde os 4 elétrons dele, ele vira o dióxido de chumbo, que é o que você usa na bateria do teu carro, né? O dióxido de chumbo. Quando ele perde 2 elétrons, ele vira um cátion divalente, né? Então, se você for olhar, né, na tabela periódica, né, não só na tabela periódica, aquela própria teoria rudimentar do elétron, né, do átomo, né? Você fala que um átomo ele tem um núcleo e ele tem uma nuvem eletrônica. Esse núcleo contém toda a massa do átomo e o núcleo é composto por prótons e nêutrons. A nuvem eletrônica de um átomo, né, é feita pelos elétrons. Os elétrons têm massa, mas essa massa é desprezível se comparada com a massa do próton e do nêutron, né? A maior parte do volume do átomo está na nuvem eletrônica, né? Se o núcleo do átomo for do tamanho de uma maçã, a nuvem eletrônica desse átomo é do tamanho do Maracanã. Então você imagina que se você retirar elétrons, você afeta radicalmente o tamanho de um átomo, não afeta? Então, em detalhes, você imagina então que o cálcio forma cátions divalentes, o chumbo também forma cátions divalentes, né? Então, e esses cátions têm tamanhos muito próximos. Então, o nosso organismo não diferencia o cálcio do chumbo. Se você for contaminado com chumbo,
o teu organismo não vai diferenciar ele do cálcio. Ele vai construir teu esqueleto com chumbo. E também isso daí vai implicar em problemas neurológicos, né? Problemas neurológicos, é claro, né? Não vai pensar você que se você se contaminar com chumbo, você vai ficar igual ao Wolverine, né? O Wolverine tem nos quadrinhos, né, ele tem o esqueleto inquebrável, né? Que é feito de adamantio. Se você se contaminar com chumbo, teu esqueleto vai ser, em vez de ser feito só com cálcio, vai ter chumbo. Né? Só que isso daí faz com que o esqueleto fique extremamente quebradiço, né? Ao contrário do que acontece com o Wolverine, né? Que são ossos inquebráveis, né? Fora uma série de outros problemas, né? Você tem os problemas neurológicos, né? Mas também ele causa problemas renais graves, né? E ele vai se acumulando no teu corpo, justamente por isso, com o passar do tempo. Então, você imagina que você tem um envenenamento contínuo, né? Você imagina que todo aquele chumbo que você absorve, ele vai ficando no teu organismo até ele atingir níveis críticos. Tá, então o que você imagina que é o problema da crise da água de Flint? Você imagina que o chumbo ele é barato e ele é um material muito maleável. Então, você imagina que um dos principais causadores da queda do Império Romano é isso, que os antigos romanos faziam tudo de chumbo, né? Eles tinham até um vinho doce. Você imagina que quando você ferve o vinho num recipiente de chumbo, você forma você imagina que você tem ali as frutas cítricas, né? Você imagina que as frutas cítricas, obviamente, são ricas em ácido cítrico. Frutas como maçãs e uvas, né, são ricas em ácido tartárico, né? Então você imagina que esse ácido tartárico que tem nas uvas, né, que tem no suco de uva, no vinho, ele reage com o chumbo e forma o tartarato de chumbo. Você imagina que o tartarato de chumbo, até mesmo acetato de chumbo, todos os sais de chumbo, eles são muito doces, é um doce muito agradável, né? Eu falo isso porque eu leio em texto, né? Graças a Deus eu nunca ingeri nenhum sal de chumbo, né? Então você imagina assim que os romanos tinham esse vinho doce, que eles pegavam, né, o vinho, ferviam esse recipiente de chumbo, formava tartarato, acetato de chumbo e uma característica desse vinho era esse sabor doce, né? E a pessoa ali se contaminando cada vez mais e mais com chumbo, né? Você imagina que todos os aquadutos que tinham na Roma antiga eram feitos de chumbo, né? Então os antigos romanos eles foram se contaminando continuamente com chumbo, né? Eles foram se contaminando continuamente com chumbo e um dos principais causadores da queda do Império Romano foi a contaminação contínua com chumbo, né? Que eles faziam tudo de chumbo. Então você imagina que lá no passado, né, o plástico não era tão barato, né, as tubulações plásticas, faziam-se tubulações de metal e o pessoal acabou fazendo tubulações com chumbo, né? Então você imagina que a crise da água de Flint vem justamente por isso, porque existe todo um sistema de tubulações em Flint que foi feito lá no passado com chumbo. Então vem aqui, quando a água de Flint começou a cheirar mal, com um gosto estranho, ficando laranja, e as crianças que a bebiam começaram a desenvolver erupções cutâneas e desagradáveis, havia claramente algo terrivelmente errado. Mas o quê? Esse era um mistério que somente a química poderia resolver. Na primavera de 2004, grandes quantidades de chumbo chegaram à água em alguns moradores de Flint, em Michigan. Estavam usando para beber e cozinhar e escovar os dentes nessa água contaminada. Sabe que o chumbo é particularmente prejudicial ao cérebro em desenvolvimento de crianças pequenas. Então, como o chumbo entrou na água da torneira de Flint? No início de 2013, para economizar dinheiro, as autoridades de Flint decidiram mudar a fonte de água da cidade do Departamento de Água e Esgoto de Detroit para a Autoridade de Água de Karen. Eu não sei pronunciar. No entanto,
a KWA não estava pronta para entregar a água, porque eles estavam no processo de construção de um novo aquaduto para trazer água do Lago Huron nas proximidades. Isso significava que as autoridades da cidade de Flint precisavam encontrar uma solução de curto prazo, enquanto o novo aquaduto estava sendo construído. Eles decidiram usar a água do rio Flint, local, que limpariam nas estações de tratamento de água. Então, você imagina que aqui você tem o desenho, né? Aqui é o estado do Michigan. Ali na pontinha direita você tem o Lago Huron. E então eles queriam fazer... tá aqui a KWA Pipeline, né? Quer dizer, seria o aquaduto, né? Que eles estavam construindo para trazer a água do Lago Huron para a cidade de Flint. Então, eles resolveram captar a água do rio Flint, né, para abastecer a cidade enquanto o aquaduto não ficava pronto. Em abril de 2014, a Flint mudou para a nova fonte e os problemas começaram quase que imediatamente. Dentro de semanas, os moradores estavam reclamando da água fétida e descolorida. A cidade inicialmente negou que houvesse algum problema, mas dentro de alguns meses eles emitiram um aviso, Boil Water Advisory, né? Mais tarde, em outubro de 2014, a fábrica de automóveis da General Motors em Flint anunciou que não usaria mais a água porque temiam que causasse corrosão na fábrica. Alguns meses depois, Flint disse a seus moradores que sua água tinha altos níveis de moléculas orgânicas chamadas trialometanos. Essas moléculas são semelhantes às moléculas de metano, mas 3 dos átomos de hidrogênio são substituídos por átomos de halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Os 4 trialometanos mais comuns são de bromo, clorometano, de cloro-bromometano e triclorometano, melhor conhecido como clorofórmio e tribrometano, né? Basicamente, pessoal, existe uma reação na química orgânica que chama reação do halofórmio. Quando você coloca um halogênio, né, então, por exemplo, você sabe que os halogênios, quando você gera um halogênio, né, ele fica presente na forma de uma molécula diatômica. Né? Então, por exemplo, o cloro é Cl2, o iodo é I2, né, o bromo é Br2. Os halogênios, né, quando eles estão na forma molecular deles, né, eles formam moléculas diatômicas. Quando você coloca um halogênio na presença de uma substância orgânica que tem grupamento carboxila, esse halogênio vai reagir nessa ligação carboxílica e vai formar um trialometano, né? Então, basicamente, você imagina que você pega uma água, né, uma água de rio ou qualquer água que é rica em detritos orgânicos, né? Você imagina que uma água que está nas imediações de uma região metropolitana, né, de uma cidade, né, devido à atividade humana, ela vai ser muito rica em detritos orgânicos. Muito mais que se fosse um rio que passa por uma floresta e tudo mais, né? Bem, enfim, você imagina que se você pegar qualquer água, né, pode ser a água de um rio intocado na Amazônia, né, ou a água que passa numa cidade, você vai ter detritos orgânicos, né? É claro que quanto mais próximo da atividade humana, maior a concentração de detritos orgânicos. Quando você coloca o cloro na água, o cloro mata praticamente todas as bactérias e vírus que estão presentes na água, né? No entanto, ele vai reagir com a matéria orgânica para formar os halofórmios, né? Como o clorofórmio, por exemplo. Então você imagina que quando você pega uma água que é muito suja e você taca cloro nela para matar os vírus e as bactérias, inevitavelmente você vai gerar uma concentração muito alta de trialometanos, né?
Então foi o que aconteceu na água de Flint. Aí só explicando para vocês, né, quando fala assim que a água era mal cheirosa, né? Você imagina que chumbo, se você tiver chumbo na água, isso daí não vai alterar o cheiro nem a cor da água, né? Você imagina que você imagina que tem no carro, debaixo do teu banco. Não, tem no carro, não precisa ir no posto. Perdão, pessoal, desculpa, eu tive que parar um minutinho. Então, só falando, né, quando a água de Flint ficou fétida, né, e colorida, né, e amarelada, você imagina que isso daí era devido à sujeira mesmo da água. Você imagina que a água era tão suja que o tanto de cloro que eles punham na água não era suficiente para matar, né, todos os vírus e bactérias que tinham nessa água, né? Você imagina que o chumbo, se você contamina uma água com sais de chumbo, ela vai continuar totalmente incolor e sem cheiro, né? Tá bom que os cloretos de chumbo, você imagina que o chumbo ele precipita na presença de cloretos, né? O chumbo, na presença de cloretos, ele forma o cloreto de chumbo 2, né? Mas aí, se no caso, né, se você tem uma concentração muito alta de chumbo e tem cloreto na tua água, né, você vai ver no máximo o aparecimento de um precipitado branco, mas totalmente sem cheiro, né? Então, o cheiro ruim, a coloração amarela é sujeira mesmo, é água sem tratamento. Então, aqui você tem as estruturas dos halofórmios, né? Você imagina que o átomozinho preto é o carbono, o átomozinho verde é o cloro e a ligaçãozinha branca é o hidrogênio. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o clorofórmio. Na outra, a gente tem o dicloro, o bromofórmio, né? Onde o laranjinha é o bromo. E no C, a gente tem o diclorometano, né? O dibromo-clorometano. E no D, a gente tem o bromofórmio, né? Você imagina que é o metano, só que você substituiu 3 dos hidrogênios por bromo. Em 2007, eu tive um aluno do Timor-Leste. Ele veio aqui para Blumenau para fazer o mestrado dele. Ele fazia parte de um programa, né, que o Brasil pagava o Brasil pagava uma bolsa e também o deslocamento para alunos, né, de países em desenvolvimento para vir fazer o seu mestrado aqui no Brasil. Eu tentei trazer mais um pessoal do Timor, tentei trazer em 2015 uns alunos do Timor-Leste para cá, só que eu não obtive êxito. Eu lembro que a nota de corte... Eu lembro que foi por 0,05 que eu não atingi a nota de corte para conseguir uma bolsa para trazer uns alunos do Timor-Leste para cá, tá? Eu já aviso que eu não reprovo ninguém por 0,1, por 0,5, mas se você for algum dia reprovado por uma diferença irrisória na nota, lembra do meu exemplo, né? Eles não me liberaram as minhas bolsas, né, para eu trazer os alunos do Timor para a FURB por 0,05, né? Bem, enfim, por que eu estou contando essa história dos alunos do Timor? Porque com um desses alunos do Timor, o Marcos Alfonso, a gente tentou determinar a concentração de trialometanos nas águas de Blumenau. Mais especificamente, a gente coletou água nos bebedouros do Campus 2, né? Podem ficar tranquilos, né? Porque a gente utilizou uma técnica que é extremamente sensível para determinar trialometanos. A gente determinou as concentrações de trialometanos durante vários meses do ano no Campus 2, mas podem ficar tranquilos que a concentração não é perigosa para vocês, tá? Também, pelo amor de Deus, não vão cheirar cloroforme em festa, né? Depois vocês vão falar, o professor falou que a gente vive bebendo cloroforme. De fato, toda pessoa que vive numa cidade, o único jeito de tratar a água, né, para uma região urbana, né,
Blumenau tem mais de 300 mil pessoas. O único jeito de você tratar água para uma população tão grande é fazendo a desinfecção por cloro, né? Imagina você ferver toda a água que vem nas torneiras da cidade de Blumenau, né? Não ia ter. Imagina que quanto de energia que ia ter que se gastar para fazer isso. Seria impossível fazer isso, né? Então, toda pessoa que vive em grandes centros urbanos, né, a água é desinfectada com cloro, né? O processo de desinfecção acaba gerando trialometanos. Então, a gente está bebendo a nossa vida toda trialometanos, entre ele e o clorofórmio, né? Mas é muito baixa a concentração, né? Eu lembro que eu tive um colega de faculdade que ele queria cheirar clorofórmio numa festa. Eu falei, você tá louco? É extremamente tóxico, né? Aí ele veio com essa história, né, que eu tinha contado, que trialometanos são gerados, né, pela desinfecção da água, né? Mas calma, gente, é muito pouco, né? Tanto é que a gente bebe desde... A gente está bebendo a vida toda clorofórmio, tá? Mas em concentrações muito baixas. É o mal necessário, né? A água tem que ser desinfeccionada e o único processo viável é o tratamento com cloro. Os trialometanos são uma preocupação porque estão relacionados a inúmeras preocupações com a saúde, incluindo problemas no fígado, rim, pulmão e coração. Quando o cloro usado para desinfectar a água reage com algas, folhas e ervas daninhas, são produzidos trialometanos, né? Eu diria a matéria orgânica como um todo, né? Quando você pega uma água para ser tratada para abastecimento urbano, ela tem muita matéria orgânica, entre parênteses, né? Uma água muito suja, é isso que acontece. Então aqui a gente tem uma foto do que acontecia na cidade de Flint. O pessoal abria a água da torneira e saía essa coisa amarela. Isso daí foi mais no começo, né? Quando a água não era devidamente tratada, né? Depois a gente vai ver o tratamento da água, basicamente, né? Desinfecção com cloro, e você tem que ter, você tem que fazer a aeração da água, né? Para que para a matéria sólida que você tem em suspensão ser decantada. Níveis tóxicos de chumbo. Os trialometanos são apenas um grupo de produtos químicos associado à contaminação da água. O chumbo é outro. O chumbo foi uma escolha popular para uso em canos de água por séculos. Os romanos usavam metal denso por causa de sua durabilidade e maleabilidade. Os canos de água não são mais feitos de chumbo, mas cidades mais antigas como Flint ainda dependem de canos de chumbo, além dos de cobre e ferro, para transportar água para as casas das pessoas. Ninguém sabe exatamente quantos tubos de chumbo são usados nos Estados Unidos, mas o número está na casa dos milhões. Além dos próprios tubos, o chumbo também é encontrado em ligas, né, misturas de metais, em outras partes do sistema de encanamento. Por exemplo, a solda usada para unir tubos é uma liga de estame de chumbo. Pessoal, nas próximas aulas, né, até a gente terminar a parte teórica do chumbo, né, a parte teórica da disciplina, eu quero falar para vocês também um pouquinho de microplásticos, né? Os microplásticos são, como o próprio nome já diz, são partículas menores de plástico. Né? Acho que você escutou muito tempo, né, que o plástico é um material indestrutível. Não, de fato, ele demora milhões de anos na natureza para se degradar, mas antes dele desaparecer, o que acontece? Com o passar do tempo, ele vai se quebrando em partículas cada vez menores, né? Então, você pode imaginar que o plástico ele é bom porque, por exemplo, você fazer tubos de plástico, né? Você fazer tubos de PVC, eles vão durar uma eternidade. E é muito mais barato do que você fazer de cobre, ou de ferro, ou de chumbo, né? Então, basicamente, né, você só tem que saber dar o uso certo aos materiais. É imensamente mais barato e durável você ter tubos de PVC do que você fazer essa tubulação, né, com ferro, com chumbo. Em Flint, grandes níveis de chumbo foram encontrados no sistema de água. Em uma amostra de água retirada de uma casa em Flint, foi encontrado um nível de chumbo de 13 mil partes por bilhão.
Os químicos que testaram a água foram céticos a princípio, mas depois de repetir o experimento várias vezes, eles descobriram que a leitura de 13.000 ppb era precisa. É importante observar que nenhum nível de chumbo no suprimento de água é considerado seguro, mas a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos estabeleceu um nível máximo de contaminação por chumbo na água de torneira. Em 90% das casas há 15 ppb, também conhecido como nível de ação. Essa amostra específica da água de Flint tinha um nível de chumbo aproximadamente 1000 vezes maior do que o nível de ação. Então, o que eles querem dizer é o seguinte, que quando você encontra uma concentração da ordem de 15 ppb de chumbo na água, isso quer dizer que alguma coisa está muito errada e que as agências, né, de proteção ambiental têm que começar a agir. Né? Os órgãos públicos têm que começar a agir. Né? Quer dizer que alguma coisa está muito errada para o nível de chumbo na água chegar a 15 ppb. Né? Nesse momento, necessita de uma ação. Né? Não é considerado seguro que a pessoa vai ingerir uma água que tem essa concentração de chumbo continuamente. Né? E eles descobriram que, nesse momento, a cidade de Flint tinha concentração de chumbo mais de 1000 vezes maior do que o nível de ação. Então, aqui a gente tem os canos de chumbo de Flint. Vocês estão observando a cor dos canos? O que você acha que é essa cor branca dentro do cano? O carbonato de chumbo. Você imagina que também a oxidação do chumbo gera o óxido de chumbo e o óxido de chumbo 2, o óxido de chumbo 4, né, que tem essa coloração vermelha e escura. Vermelho é o chumbo 2, escuro é o chumbo 4. Né? Então agora vamos falar um pouco do ponto de vista químico. Técnicas de prevenção de chumbo. Os agentes oxidantes na água, como o oxigênio dissolvido, podem reagir com os tubos de chumbo expostos, causando a entrada de íons chumbos 2 mais solúveis. Duas reações químicas estão envolvidas. Você imagina que toda vez que você tem uma oxidação, obviamente você tem que ter uma redução. Vocês lembram lá da química, né? Oxidação é quando eu perco elétrons, redução é quando eu ganho elétrons. Você imagina que todo elemento químico, quando ele está na forma metálica, chumbo metálico, ferro metálico, né? O estado de oxidação é zero. Eu falo que o metal é oxidado quando ele perde elétrons. Né? Então, por exemplo, quando o ferro vira ferrugem, né, que vai ser o óxido de ferro 2 ou óxido de ferro 3, ele virou um óxido, ele perdeu elétrons. Né? Então, você imagina que toda oxidação vem acompanhada de uma redução. Né? Então, aqui ele está falando, né, os casos. Né? Ambas as reações são chamadas de reação redox. Para abreviar, na reação de oxidação, o chumbo perde elétrons para formar um cátion divalente, da seguinte forma. Então, aqui você tem o chumbo perdendo 2 elétrons para virar um cátion. O chumbo metálico perde elétrons e é oxidado para virar um cátion. Na reação de redução, o oxigênio ganha elétrons, como a seguir. Então, você imagina que, por exemplo, quando o chumbo ele é oxidado pelo oxigênio que vem dissolvido na água, você imagina que o oxigênio está sendo reduzido a hidróxido e o chumbo metálico está sendo oxidado a um cátion divalente. Juntadas as reações de oxidação e redução, a gente tem a equação global. Né? Então, você imagina que o chumbo ele é oxidado pelo oxigênio que está dissolvido na água para virar hidróxido de chumbo, que é branquinho. As cidades usavam vários métodos para impedir que os tubos de chumbo lixiviassem os de chumbo no suprimento de água. O método é criar uma camada protetora no interior do tubo. Isso é feito adicionando íons fosfatos ao suprimento de água
O fosfato também é conhecido como ortofosfato. Esses íons poliatômicos negativos ajudam a criar fosfato de chumbo 2, uma crosta insolúvel e mineral no interior dos tubos. Então você imagina que se o chumbo estiver presente numa forma que não é solúvel, ou seja, ele não vai liberar os cátions de valente de chumbo, não tem problema. Vocês querem um exemplo disso? Vocês são profissionais da área de saúde, quando você vai fazer exame de contraste. Você imagina que o bário 2+, né, o cátion divalente de bário, ele é extremamente tóxico. Você vai fazer exame de contraste, né, para a radiografia poder pegar o intestino, tudo, você come sulfato de bário. Aí a radiografia pega o bário que está nas paredes do seu intestino, e quando você tira uma radiografia, você consegue ver o intestino, né, o chamado exame de contraste. Aí você vai falar, professor, você está falando que o bário é tão tóxico assim, mas quando um paciente faz um exame de contraste, meu Deus, ele come um monte de sulfato de bário. Você está falando que algumas miligramas de bário pode matar um paciente, mas o cara come uns 50 gramas de sulfato de bário para fazer um contraste, né? Aí você vai falar, tá, mas o sulfato de bário é insolúvel. Então, quando o cara come sulfato de bário, o bário não tá na forma sólida. Ele não libera bário 2+. Então, não é perigoso para o paciente. Agora, se o paciente tomasse aí umas 500 miligramas de nitrato de bário, ele morria na hora, né? O que causou uma mortandade danada de pacientes na Bahia uma vez foi que fizeram um exame de contraste com sal de bário que era solúvel, né? Utilizaram o carbonato de bário, né, para fazer esse exame de contraste. Aí o carbonato de bário ele é solúvel no estômago humano. Aí o pessoal tomava, né, o contraste, só que ele solubilizava no estômago. Aí a pessoa morria intoxicada com bário, né? Bem, então, enfim, você pode até tomar um sal que é muito tóxico, como um sal de chumbo. Se esse sal for insolúvel, não tem muito perigo. Então você imagina que o chumbo metálico pode até virar o cátion divalente de chumbo. Mas se ele ficar preso no camo na forma de um sal insolúvel, não é tão perigoso. Então tem a parte da química, né, que é análise qualitativa, né, que é só para você dizer que tipo de cátions e que tipo de ânions você encontra numa solução, né? Você imagina que todos os fosfatos são insolúveis. Todos os fosfatos são insolúveis, né? Então, quando você adiciona fosfato à água, se tiver chumbo 2+ na água, esse fosfato vai reagir com o chumbo e vai formar fosfato de chumbo, que é um sal insolúvel, né? A adição de íons fosfato à água precisa ser um processo contínuo. E se a crosta for mantida ao longo do tempo, a água entrará em menor ou nenhum contato com o próprio tubo de chumbo. E como resultado, ocorrerão menos reações redox e menos chumbo entrar na água. Se a crosta de fosfato não for mantida, ela se decompõe com o tempo e o chumbo pode penetrar no suprimento de água. A água de Flint costumava obter nas proximidades de Detroit foi tratada com íons fosfato dessa maneira. E como resultado, permaneceu relativamente livre de íons chumbo. Quando Flint mudou seu suprimento de água para a água do rio, as autoridades falharam em tratá-los com íons fosfato, de modo que a crosta de fosfato quebrou com o tempo e os íons chumbo entraram na água. Né? Então, aqui eu tirei esse daqui eu peguei de um artiguinho para educação da American Chemical Society, né? Então tem a figurinha aqui, né? Então ele fala lead or iron pipe, né? Quer dizer, tubo de chumbo, né? Cano de chumbo. Aqui você tem o fosfato, tá vendo? Aqui você tem o fosfato. Aqui tem Mineral Passivation Layer, né? A camada de apassivação do metal. O que seria a camada de apassivação do metal? Você imagina que o chumbo ele pode ser oxidado,
Agora o fosfato de chumbo é insolúvel e não tem mais elétron para perder. Né? Então você imagina que um tubo de chumbo recoberto com fosfato de chumbo, ele praticamente não pode ser oxidado. Né? Ele praticamente não pode ser oxidado. E todo o chumbo está ali na forma insolúvel. Ou seja, não vai liberar chumbo para a água. Então tá aqui, tá mostrando, né, que tem uma camada de fosfato de chumbo tem uma camada de fosfato de chumbo cobrindo, né, o tubo, o que protege ele de oxidações posteriores. Você pode imaginar que o oxigênio na água pode oxidar o chumbo, mas lembra do que eu falei para vocês, né? Eles pegaram uma água que era muito rica em detritos orgânicos. Para eliminar esses detritos orgânicos e para oxidar, né, para fazer o tratamento dessa água, eles aumentaram o quê? A concentração de cloro na água. Você imagina que esse cloro que colocaram na água, ele também pode oxidar os tubos de chumbo. Né? Fatores complicadores. Além da perda da camada protetora de fosfato nos tubos, também ocorreram outros dois problemas. Primeiro, a água do rio Flint apresentava níveis incomumente altos de níveis cloreto, que podem acelerar a corrosão dos tubos. Em parte, esses altos níveis de cloreto provinham de sais usados para tratar estradas durante os invernos frios e nevados em Michigan, né? O pessoal joga sal, né, na pista para evitar que ela congele, né? Frequentemente os cloretos entram nos rios como escoamento das estradas. Este é realmente um exemplo de conexões entre diferentes aplicações da química. Descongelar as estradas escorregadias de Michigan tem alguns benefícios imediatos e óbvios, mas o escoamento de íons cloreto pode ser uma consequência não intencional. A gente tem sorte de morar num país tropical, né? Não precisa ficar jogando sal na pista para ela não congelar, né? Eu nunca dirigi em países, né, que chega a ser tão frio ao ponto de formar uma camada de gelo na pista, né? Mas quando você forma uma camada de gelo na pista, às vezes não tem aderência entre o pneu e a pista. Então o carro só escorrega na pista, né? Você pode puxar o freio de mão que o carro desce, desce como se tivesse com o freio de mão solto e engatado, né? Você diminui o atrito que tem entre a roda e a pista. Então você pode até puxar o freio de mão que o carro desce. Você perde totalmente o controle do carro, né? Então, para isso não acontecer, eles espalham sal nas pistas, né? Só que é claro, né? Você jogando sal nas pistas, você está salgando o solo e esse sal ele vai ser lixiviado para os corpos hídricos, né? Para as águas superficiais, para os rios e para os lagos. Então você imagina que esse cloreto, né? Esse cloreto tem a capacidade de ajudar na dissolução do fosfato de chumbo, né? Então esse fosfato de chumbo que está passivando o tubo, né? Ele acaba se solubilizando na presença de íons cloreto, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né? Tem um exemplo, aqui tem o tubo de chumbo, né? O cano de chumbo. Essa partezinha branca é a passivação, né? É o fosfato de chumbo. Aí você tem os cloretos que estão ajudando a dissolver essa camada passivadora de fosfato de chumbo. Quando essa camada de fosfato de chumbo é dissolvida, né? Quando essa camada é dissolvida, aí não só o oxigênio, né, mas como o cloro utilizado na desinfecção da água, eles podem oxidar esses tubos de chumbo. Segundo o pH das estações de tratamento de água de Flint, era muito baixo. Ao manter um pH relativamente alto, a solubilidade do outro composto de chumbo que contribui para a camada protetora é o carbonato de chumbo. Diminui. Isso ajuda a manter a camada protetora dos tubos. Se o pH estiver muito baixo,
a camada protetora pode se dissolver e cair. Podemos explicar isso considerando o princípio de De Chateaubriand, que afirma que um sistema que é desviado do equilíbrio age para restaurar o equilíbrio, reagindo em oposição à mudança. O carbonato de chumbo 2 é relativamente insolúvel em água, mas isso dissolve um pouco e no processo estabelece-se esse equilíbrio. Pessoal, lembra quando eu mostrei para vocês lá atrás aquele gráfico que mostrava das espécies que são formadas quando o dióxido de carbono se dissolve em água? Que em pH ácido você só vai ter dióxido de carbono dissolvido em água. Em pH próximo de 7, você só vai ter o bicarbonato. E em pH maior do que 10, você vai ter só o carbonato, né? Então você imagina que o carbonato de chumbo, você imagina que todos os carbonatos e fosfatos são insolúveis, né? Você imagina que o carbonato está presente na água, que quando o chumbo se dissolve para formar o cátion divalente, né, ele pode reagir com o carbonato presente na água e virar um sal insolúvel, que é o carbonato de chumbo. Mas quando o pH fica ácido, né, todo o carbonato volta a ser dióxido de carbono, né? Então você imagina que isso daí evita, né, que tenha, se você tiver um pH relativamente ácido da água, isso daí vai evitar com que você tenha carbonato e bicarbonato dissolvido na água, né? E o carbonato que tiver preso nos tubos na forma de carbonato de chumbo, ele vai ser dissolvido, né? Imaginem que os carbonatos eles se dissolvem em meio ácido. Pessoal, então na aula que vem a gente termina de falar da água de Flint. Na aula que vem a gente termina de falar da água de Flint. E a gente vai começar a falar um pouquinho de combustíveis fósseis. Depois a gente vai falar dos microplásticos, a gente vai falar um pouquinho dos microplásticos e dos plásticos. Depois a gente vai falar um pouquinho de radioquímica, né? Já que vocês são profissionais da área de saúde, né? Vocês têm até uma disciplina de radioquímica na grade curricular de vocês, né? Podem ficar tranquilos que eu vou revisar bem essa parte, eu não vou falar de reator nuclear para vocês, né? Com o passar do tempo, você vai repensando um pouco das coisas que você fala, né? Eu estou tentando acertar um material que eu estou passando para vocês, para pegar as áreas que são de maior interesse de vocês, né? E também para passar o que é mais importante, né? Tem muita coisa para ser passado, né? Então vamos escolher as partes mais importantes para passar para vocês. Pessoal, obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Mais uma vez eu falo que eu estou muito triste de não estar presencialmente com vocês na sala de aula. Assim que passar essa pandemia, eu quero ver todo mundo assistindo a minha aula presencialmente. No final de abril, até o final do semestre, a gente vai começar nossas aulas práticas, né? Na verdade, eu acho que vai ser na primeira semana de maio, nossas aulas práticas. Aí eu vou voltar a ver vocês. Eu não vejo a hora de encontrar vocês de maneira presencial. Com todo esse cenário da pandemia, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês e com as famílias de vocês. E por mais que seja estranho, então, eu falar isso numa segunda-feira, eu desejo uma ótima semana a todos, um bom final de semana, e eu vejo vocês na próxima segunda-feira, tá? Tudo de bom para vocês, que Deus guarde vocês e suas famílias, e até semana que vem, pessoal. Uma boa noite a todos.